Olá, turma do 7º ano. Aqui quem fala é o professor João Júnior, né? Conhecido também como professor JJ. Estamos aqui para mais uma aula de matemática, né? Espero que vocês estejam em casa, que vocês estejam se cuidando, que todos vocês, né, e a família de vocês estejam bem, né? Nesse momento, né? Difícil para todos nós, certo? Bom, então a gente não pode parar, né? Nossos estudos. Então, nesta aula de hoje, a gente vai conceituar o que é, né, uma equação do primeiro grau, certo? Então, este é o tema de nossa aula, equações do primeiro grau. Bom, para conceituar, né, as equações do primeiro grau, eu trouxe a seguinte imagem, tá certo? Vejam só. Vamos pensar um pouco no seguinte problema que eu vou mostrar aqui para vocês. Bom, vejam só, que temos, né, uma série de expressões, né, de equações. E aí você observa aqui, né, ó, x mais x mais x igual a 60, x mais y igual a 30, y menos 2z igual a 3, quanto será z mais x mais y? Você, poxa, né? Como o rapaz aqui da imagem disse, que inferno é esse? Eu odeio matemática. Bom, né, isso aqui são problemas, né, que às vezes, quando a gente apenas visualiza uma situação desse tipo, a gente já vem para cá. Eu odeio matemática. Isso é difícil. Isso eu não vou conseguir responder. Mas se a gente mudasse um pouquinho, né, essa forma de pensar. Se, né, viesse um problema desta forma, será que você iria conseguir responder? Né, ó, eu tenho aqui uma flor, né, mais outra flor, igual a 60. Eu tenho uma flor, né, mais duas flores azul, né, igual a 30. E eu tenho uma flor menos, né, 2 girassóis, podemos dizer que isso aqui é um girassol, igual a 3. E ele quer saber quanto é um girassol, né, mais uma flor, né, vermelha, digamos uma rosa, né, para ficar uma rosa e uma flor. Então, um girassol mais uma rosa, mais uma flor de apenas 4 pétalas, né? Você tem que observar muito bem isso aqui, ó. As flores daqui de cima, ela tem 5 pétalas. Essa só tem apenas 4 pétalas. Então, será que você consegue resolver? Bom, então isso aqui é um desafio, né, já de nossa aula, que eu vou propor para vocês fazerem, né, aí na casa de vocês, tá certo? Então, é interessante, né, que quando chegar nesse momento, vocês dêem um pause no vídeo, né, e respondam. E quando vocês responderem, aí você clica novamente no vídeo para dar continuidade, ok? Bom, espero que vocês tenham dado pause, né? A gente vai continuar resolvendo este problema, certo? Bom, o primeiro, a gente tem que 3 rosas, né? Uma rosa mais uma rosa mais uma rosa é igual a 60. Se essas rosas elas são iguais, né? Qual é o valor de cada uma para que eu somar as 3 de 60? Aí você pode pensar, bom, eu sei que 20 mais 20 mais 20 é igual a 60. Então significa que cada uma dessas rosas ela vale 20, tá certo? Porque se eu somar as 3, vou ter um resultado de 60. Então aqui abaixo eu tenho, né, uma rosa mais, né, uma flor de 5 pétalas mais outra flor de 5 pétalas. Eu sei que a rosa é 20 e o resultado de tudo dá 30. Se eu tirar esses 20 de 30, vai sobrar 10, na verdade. Então significa que eu somar essas duas flores tem que dar um resultado de 10. Se elas são iguais, né, isso significa que cada uma delas vale 5. Ou seja, 5 mais 5, 10. Mais 20, que é a rosa, 30. Não é verdade? Espero que concordem comigo, hein? Bom, cada flor dessa, né, de 5 pétalas, vale 5. Então isso significa, né, que cada pétala, né, já que tem 5 pétalas, vale 1. Então, ó, já vindo para cá, essa flor de 4 pétalas vai valer quanto? 4. Não é verdade? Então eu já sei aqui do último, ó, que eu vou ter 4 mais 20 mais o girassol. Mas ainda falta saber quanto vale o girassol. Então eu venho para cá, ó. Eu tenho que, né, uma flor, né, que ela vale 5, pois tem 5 pétalas, menos 2 girassol, né, vai ser igual a 3. Então, se eu tenho 5, né,
menos algum número vai dar 3. Eu sei que 5 menos 2 é igual a 3, não é verdade? Então, significa que esses dois girassóis valem 2. Se 2 valem 2, 1 vai valer 1, tá certo? Então, um girassol, né, equivale a 1. Então, eu já sei quanto vale um girassol, eu sei quanto vale uma rosa, e eu sei também quanto vale, né, uma flor de 4 pétalas. Então, basta somar os resultados. 1 mais 20 mais 4, que vai dar um resultado de 25. Ok? Espero que vocês tenham gostado desse probleminha. Vou voltar aqui novamente para aquele problema inicial, né, que, né, o rapaz aqui não gostou do problema. Porém, esse mesmo problema, né, é igual ao problema, né, com as flores e as rosas, tá certo? Porém, eu apenas modifiquei, né? O x neste problema é a mesma coisa do que a rosa no problema que a gente acabou de ver. O y é a mesma coisa das flores e o z, né, é a mesma coisa do girassol, tá certo? Então, né, esse mesmo problema, a gente representou ele de uma forma diferente, ok? Então, basta você conseguir interpretar, né, uma mesma situação de uma forma diferente que talvez você consiga responder, ok? Então, após esse momento inicial, a gente vai para a seguinte situação. Temos o seguinte problema, que diz o seguinte: João pensou em um número, em seguida somou 8 ao número em que pensou e obteve 31. Em que número João pensou? Bom, você pode pensar o seguinte: e eu vou saber que número foi que ele pensou? Primeiramente, você tem que interpretar o problema. Bom, eu sei que João pensou em um número. Depois ele somou 8 e teve um resultado de 31. Então, qual é o número que somado com 8 vai dar um resultado de 31? Aí você pode, né, sair contando quanto de 8, né, falta para 31, ou fazer logo uma subtração de 31 menos 8, que também vai conseguir obter o mesmo resultado, tá certo? Então, se você fazer a subtração, você vai encontrar o número 23, pois 23 mais 8 é igual a 31, ok? Mas, né, embora eu já dei a solução para vocês, vamos interpretar de uma outra forma, certo? Bom, utilizando, né, a equação, a gente vai ter o seguinte: João pensou em um número. Lembra da situação anterior que a gente tinha as flores, né, rosas, girassóis, né? Enfim, dessa mesma forma, esse número, né, que eu não conheço o seu valor, a gente vai chamar ele de uma letra. E essa letra a gente vai estar representando, né, pelo x. Espero que vocês lembram disso, né, das incógnitas. A gente viu isso na aula de expressões algébricas. Ok, pessoal? Bom, então eu vou ter que x, né, que é o número em que ele pensou, somado a 8, ou seja, mais 8, vai ter um resultado de 31. Então, interpretando o problema, eu consegui montar uma equação de primeiro grau. Ok? X mais 8, né, ó, se você pegar somente o x mais 8, ele vai corresponder a uma expressão algébrica. Somente o x mais 8, certo? Já o x mais 8 igual a 31 vai corresponder a uma equação. Lembrando que a expressão algébrica a gente já viu em aulas anteriores, ok? Então, prosseguindo, o que é que a gente pode tomar como uma conclusão? Que uma equação ela pode ser definida da seguinte forma: equações são igualdades que contêm pelo menos uma letra que representa um ou mais números desconhecidos. Você fala, então qual é a diferença de uma equação para uma expressão algébrica? Você fala, a igualdade, né? Bom, porque equações são igualdades, né? Expressões algébricas elas não têm igualdade, certo? Voltando aqui no slide anterior, a gente pode, né, confirmar isso. X mais 8, expressão algébrica. X mais 8 igual a 31 corresponde a uma equação. Vejam só que aqui temos, né, uma igualdade, tá certo?
E entre essa igualdade temos a letra x. E esse x ele corresponde ao número desconhecido, que é justamente o número em que João pensou. Ok? Então, prosseguindo, né, depois da gente ter essa definição de equação, a gente também, né, pode falar que em uma equação, os lados da igualdade, né, os lados da igualdade, são chamados de membros. Então, na equação x mais 8 igual a 31, a gente vai ter x mais 8 como sendo o primeiro membro desta equação e vamos ter 31 como sendo o segundo membro da equação. Ok? Ou seja, em uma equação, né, temos uma igualdade, então vamos ter dois lados. O primeiro lado, né, vai ser o primeiro membro e o segundo vai ser o segundo membro. Ok? Então vejamos aqui, né, mais alguns exemplos sobre as equações. Primeiro temos esse exemplo. O dobro de um número menos 10 é igual a 20. Qual é esse número? Bom, você, né, para pensar, primeiro vamos, né, interpretar a questão. O dobro de um número. Mas quem é esse número? Esse número, né, ele é um número desconhecido. E quando temos um número desconhecido, chamamos esse número de x. Tá certo? Veja só, número, né, corresponde a x. Pois eu não conheço esse número, nem foi informado na questão. E o dobro desse número, né, o dobro é 2 vezes. Então, se é 2 vezes o número desconhecido, então vai ser 2 vezes x, que a gente vai ter um resultado de 2x. Ok? Então, primeiramente, eu tirei as informações dadas na questão. O dobro de um número, né, menos 10 igual a 20. Esse número eu não sei e o dobro dele, né, vai ser 2 vezes ele. Esse número que eu não sei, né, o número desconhecido, chamei de x. Então, o dobro de x vai ser 2x. Ok? Agora vamos montar, né, a nossa equação, também interpretando o enunciado. O dobro de um número, 2x, já está aqui, menos 10 igual a 20. Então, montando a equação, teremos 2x menos 10 igual a 20. Ok? Para solucionar um problema desse, né, você pode imaginar, pensar na situação, qual é o número que menos 10 vai dar 20. Você fala, bom, eu sei que se eu tenho 30 e tiro 10, né, eu vou ter um resultado de 20, não é verdade? Então, se 30 eu tirar 10 sobra 20, significa que 2x vale 30. E qual é esse número? Ou seja, ele quer saber somente o número, ou seja, somente o x. Se 2 vezes x é igual a 30, qual é o número que multiplicado por 2 vai dar 30? Pausa para pensar. Depois que você pensar, você vai descobrir que o número, né, que multiplicado por 2, que vai dar 30, é o número 15. Portanto, x é igual a 15, pois 2, né, que é o dobro de x. Se x é 15, 2 vezes 15. 2 vezes 15 dá 30. 30 menos 10 igual a 20. Ok? Solucionei, né, este problema de forma, né, mentalmente. Ou seja, um problema simples que você pode interpretar também de forma bem simples. Ok? E vou deixar mais um probleminha aqui para vocês responderem, tá certo? O problema é o seguinte: Carlos tinha um certo número de figurinhas. Ele ganhou 25 figurinhas e ficou com 54. Quantas figurinhas ele tinha? Ou seja, ele tinha um certo número de figurinhas. É um valor desconhecido, né? Porque não informou na questão. Se é um valor desconhecido, chamamos de x. Então, se ele ganhou 25 figurinhas, significa que ele vai somar as figurinhas que ele ganhou com o número de figurinhas que ele tinha, ou seja, o x. E vai obter um resultado de 54. Não é verdade? Então, você monta, né, a equação e soluciona o problema para descobrir quantas figurinhas Carlos tinha inicialmente. Ok, pessoal? Bom, então esta, né, é o fim de nossa aula, né?
respondo esse probleminha final para vocês praticarem um pouco, tá certo? Então, um abraço a todos e até a nossa próxima aula, né? Tchau, tchau, pessoal.